Por favor, não confie apenas na luteína para a saúde dos seus olhos. O caro suplemento ocular que você está tomando agora pode, na verdade, estar roubando o tempo de ouro do verdadeiro tratamento. Este é o resultado de um estudo de 8 anos realizado pela equipe de pesquisa de oftalmologia do Hospital da Universidade de São Paulo. Nossa geração, quando sente a visão embaçada, a primeira coisa que faz é procurar uma farmácia. Pedimos luteína, pedimos tudo que é bom para os olhos. Todos nós, pelo menos uma vez, já fizemos isso. Eu também fiz. Para ser honesto, houve um tempo que eu também acreditava que os suplementos eram uma panaceia. No entanto, depois de ver as últimas pesquisas, minha opinião mudou completamente. Se você ouvir essa história até o fim hoje, poderá obter 3 coisas. Primeiro, uma dieta matinal que produz um efeito 2,3 vezes mais potente do que os caros comprimidos de luteína. Segundo, 2 hábitos fatais que, quando repetidos inconscientemente, endurecem o cristalino. E, finalmente, um método simples de manejo para a catarata, que afeta 87% das pessoas com mais de 70 anos e que pode retardar o envelhecimento dos olhos sem cirurgia. No entanto, o método que mencionarei no final de hoje me surpreendeu muito. Preste atenção até o fim. No mês passado, uma pessoa me procurou. É uma senhora de 80 anos. Essa senhora passou a vida inteira criando 5 filhos e sofrendo muito. Seu único prazer era tricotar. Mas há alguns anos o mundo começou a ficar embaçado, como se uma névoa tivesse se formado diante de seus olhos. Ela não contou aos filhos, com medo de ser um fardo. Nossos idosos são assim, não são? Em nossa geração, muitas pessoas sofrem em silêncio porque, se disserem que estão doentes, preocuparão os filhos. Então, ela mesma comprou a cara luteína que via na televisão e a tomou por 3 anos, sem falhar um único dia. Você sabe quanto ela gastou apenas com suplementos? Mas quando ela finalmente me procurou, a catarata já estava tão avançada que era difícil até mesmo ler as placas de rua. Quando expliquei os resultados do exame, a senhora segurou minha mão com força e disse: Doutor, eu tomei aquele remédio caro por 3 anos. Por que meus olhos ficaram assim? Diante dessa pergunta, meu coração ficou realmente pesado. O que eu deveria responder? Pessoal, essa é a traição da luteína. Vou explicar exatamente por que a chamo de traição. A luteína é um componente que atua apenas em uma parte muito específica do olho, chamada mácula. Para simplificar, é como se nossa casa tivesse uma sala de estar, quartos, cozinha e banheiro, e a luteína limpasse apenas a sala de estar. Enquanto isso, o lixo se acumula nos outros cômodos, mas você se sente seguro porque a sala de estar está limpa. A catarata é uma doença que ocorre numa parte completamente diferente, chamada cristalino. O cristalino atua como a lente de uma câmera. E com a idade, essa lente gradualmente fica embaçada. Um artigo publicado em 2022 pela equipe de oftalmologistas do Hospital de São Paulo também afirma claramente que não há evidências suficientes de que a suplementação de luteína iniba a progressão da catarata. Todos nós precisamos saber disso. Então, quantas pessoas não sabem desse fato? De acordo com as estatísticas da Agência de Controle e Prevenção de Doenças, quase 9 em cada 10 idosos com mais de 70 anos no Brasil sofrem de catarata. Isso representa 87%. No entanto, muitos deles tomam suplementos de luteína e se sentem seguros, pensando que ficarão bem. Espere, há um fato ainda mais surpreendente aqui. Há um estudo que mostra que a taxa de progressão da catarata em pessoas que confiam apenas em suplementos e adiam os exames oftalmológicos regulares é 1,8 vezes mais rápida do que naquelas que fazem o manejo regularmente. Este é o resultado de um estudo de acompanhamento de 5 anos realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva do Hospital Sírio-Libanês. Não estou dizendo que os suplementos são ruins. Não me interpretem mal. No entanto, acreditar que um único suplemento é perigoso. Este é o que é o mais comum que nossos idosos cometem. A ideia de que tomar um único remédio resolverá tudo. Quando éramos jovens, se ficávamos doentes, tomávamos remédios e trabalhávamos. Mas nossos olhos não são tão simples. Essa ideia rouba o tempo de ouro. Por isso, hoje vou revelar tudo a vocês. Não são suplementos caros, são coisas que já estão na cozinha de nossa casa. Todos nós podemos começar agora mesmo, sem gastar um centavo. O primeiro método é este. Todos os dias, pela manhã, em jejum, bata 5 talos de couve, uma cenoura e meia maçã
e beba. Você precisa saber por que recomendo este suco verde em vez dos comprimidos de luteína da farmácia. 1. Como posso explicar? Os comprimidos de luteína vendidos na farmácia são feitos extraindo apenas um único componente em uma fábrica. No entanto, nossos olhos não ficam saudáveis com apenas um componente. 100 gramas de couve contém não apenas luteína, mas também zeaxantina, vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes em seu estado natural. Por que isso é importante? Se um comprimido de suplemento é apenas o equivalente a trocar uma lâmpada queimada, o suco de couve é como substituir toda a fiação da casa e estabilizar a voltagem. Vários nutrientes trabalham juntos para criar sinergia, tornando-o incomparável aos comprimidos. Há um estudo realizado pela equipe de pesquisa em nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard que acompanhou 78 mil pessoas por 12 anos. Neste estudo, o grupo que consumiu luteína e zeaxantina de alimentos naturais teve um risco 43% menor de degeneração macular do que o grupo que tomou apenas suplementos. O poder dos alimentos naturais é assim. A razão para adicionar cenoura é o beta-caroteno. Este componente é um ingrediente essencial para a produção de uma proteína chamada rodopsina, que detecta a luz na retina. Em termos simples, é a substância-chave que nos ajuda a enxergar bem no escuro. Se houver falta de cenoura, a visão noturna fica prejudicada e a síndrome do olho seco piora. A razão para adicionar maçã não é apenas pelo sabor. É porque a pectina da maçã ajuda na absorção da luteína e do beta-caroteno, que são lipossolúveis, ou seja, a maçã atua como uma caixa de entrega. Ela embala bem os nutrientes para que nosso corpo possa absorvê-los facilmente. É especialmente importante consumir em jejum pela manhã. Quando o estômago está vazio, os nutrientes naturais se movem mais rapidamente para o intestino delgado, atingindo o pico de absorção. Pessoal, experimentem tomar isso consistentemente por apenas 3 meses. Este idoso também disse que depois de cerca de 2 meses de começar a tomar este suco verde, seus olhos estavam muito menos secos ao acordar pela manhã do que antes. Quase não custa nada e o efeito é muito melhor. Os ingredientes que temos na geladeira de casa são suficientes. É melhor usar o dinheiro que gastaríamos em suplementos importados caros para fazer um prato delicioso a mais para nossa família. No entanto, há mais uma coisa que você deve tomar exatamente 30 minutos depois de beber este suco de couve. Se você pular isso, o efeito será reduzido pela metade. Falarei sobre isso em breve. Antes disso, preciso falar sobre os hábitos fatais que você deve parar imediatamente. Porque se você não souber disso, não importa o quão bom seja o que você come, não adiantará nada. O segundo método, ou melhor, isso é um aviso. A partir de hoje, nunca mais olhe para o smartphone no escuro. Muitos de nossos idosos assistem ao smartphone na cama com as luzes apagadas antes de dormir à noite, não é? Esta é a história de todos nós. Eu entendo. É o único momento de relaxamento do dia. Ligar para os filhos, verificar mensagens, ver fotos dos netos. Mas este hábito é uma das coisas que mais rapidamente danificam nossos olhos. Vou explicar por quê. No escuro, as pupilas de nossos olhos têm amplente para absorver mais luz. Se a luz azul intensa do smartphone entra dentro em direção, o cristalino não aguenta. Para facilitar o entendimento, é como quando você coloca uma clara de ovo em uma frigideira quente, ela fica branca, não é? O cristalino é o mesmo. Se ele receber energia luminosa forte repetidamente, as proteínas do cristalino se desnaturam gradualmente e ficam embaçadas. Isso é catarata. Dados publicados pela Associação Nacional de Oftalmologia mostram que a taxa de progressão da opacificação do cristalino em grupos que usam smartphones por longos períodos em ambientes escuros é 1,6 vezes mais rápida do que em grupos que não o fazem. Há algo ainda mais perigoso. É o caso de olhar para o smartphone deitado de bruços. Nesta posição, devido à gravidade, o cristalino se desloca para a frente, bloqueando o canal por onde o humor aquoso drena do olho. Isso aumenta a pressão intraocular. Se essa pressão comprimir o nervo óptico, pode levar ao glaucoma. A catarata já é assustadora, mas se o glaucoma se sobrepuser, é realmente grave. Isso ocorre porque o nervo óptico danificado pelo glaucoma não se recupera. Portanto, você deve largar o smartphone antes de ir para a cama. Se você realmente precisar olhar, acenda a luz, mantenha uma postura correta e uma distância de pelo menos 30 centímetros. E há mais uma coisa, há pessoas que coçam os olhos com as mãos, não é?
Nunca coce. Coçar os olhos é como esfregar uma lente de câmera cara com areia. Os ligamentos finos que sustentam o cristalino podem ser danificados e a catarata pode progredir rapidamente. Se sentir coceira, pressione suavemente uma toalha limpa umedecida em água fria sobre os olhos ou lave-os com lágrimas artificiais. Bem, vamos resumir até aqui. Até agora mencionei duas coisas. Primeiro, o suco de couve, cenoura e maçã em jejum pela manhã. Segundo, parar imediatamente o hábito de usar o smartphone no escuro e de coçar os olhos. Se todos nós seguirmos apenas essas duas coisas, a saúde dos nossos olhos já estará mais da metade do caminho para o sucesso. Agora vou dizer o que você deve comer 30 minutos depois do suco de couve que mencionei antes. É iogurte com mirtilo. Há uma razão pela qual você deve manter um intervalo de 30 minutos. A luteína da couve é lipossolúvel, dissolvendo-se em óleo, e as antocianinas do mirtilo são hidrossolúveis, dissolvendo-se em água. Se dois componentes com propriedades completamente diferentes entrarem ao mesmo tempo, eles interferirão na absorção um do outro. Portanto, manter um intervalo de 30 minutos é o método mais indicado. O mirtilo é de escudo roxo para os olhos por três grandes razões. Primeiro, as antocianinas fortalecem o tanque capilar em nós muito finos dentro dos olhos. A retina de nossos olhos é uma estrutura onde vasos sanguíneos mais finos que um fio de cabelo transportam nutrientes, e com a idade, esses vasos sanguíneos enfraquecem e se rompem, levando a doenças como a degeneração macular. Segundo, ele ajuda na regeneração da rodopsina, que nos ajuda a enxergar bem no escuro. Se dirigir à noite se tornou difícil, é um sinal de que você está com deficiência desse componente. Terceiro, ele remove os radicais livres, aliviando rapidamente a fadiga ocular. A razão para consumi-lo com iogurte é que as bactérias lácticas abrem caminho para que os ingredientes ativos do mirtilo sejam melhor absorvidos no intestino. Um estudo do Departamento de Ciência Alimentar e Nutrição da Universidade de Hokkaido, no Japão, também mostrou que a taxa de absorção aumenta em 34% quando bactérias lácticas e antocianinas são consumidas juntas. Basta ter um punhado de mirtilos e um iogurte na geladeira. Alguns reais no supermercado são suficientes, não é difícil. Em seguida, há um método de descanso para os olhos que você deve praticar todos os dias. É a regra 20-20-20. Se você olhou para o próximo por 20 minutos, olhe para algo a mais de 6 metros de distância por 20 segundos. Os olhos possuem pequenos músculos que ajustam o foco. Se você continuar olhando apenas para algo próximo, esses músculos ficam tensos como um elástico e endurecem. No momento em que você olha para longe, esses músculos finalmente relaxam e voltam ao lugar. Para simplificar, se você cerrar o punho com força e mantê-lo por 1 hora, sua mão ficará com cãibra. O mesmo acontece com os olhos. Olhar apenas para algo próximo é como manter os músculos dos olhos cerrados por 1 hora. Solte-os por apenas 20 segundos. Há um relatório da Sociedade Brasileira de Oftalmologia que indica que os sintomas da síndrome do olho seco diminuíram em 38% em um grupo que praticou este método recomendado por 6 meses. Não custa um centavo e leva apenas 20 segundos. Nossa geração sempre viveu ocupada, mas, por favor, invista esses 20 segundos em nossos olhos. E há algo bom para fazer à tarde. É uma compressa quente, que chamamos de tempo de spa para os olhos. Umedeça uma toalha limpa a cerca de 40 graus Celsius e coloque-a sobre os olhos por cerca de 15 minutos. Uma toalha que temos em casa é suficiente. As pálpebras possuem pequenas glândulas que secretam óleo, mas com a idade esse óleo endurece e bloqueia os canais. É por isso que os olhos ficam secos e ásperos. A compressa quente derrete esse óleo endurecido, permitindo que o óleo saudável volte a fluir. Para pessoas com síndrome do olho seco, este método é muito mais eficaz do que os suplementos. A teoria é a teoria, e o importante é que a pratiquemos agora mesmo. Assim que você abrir os olhos às 6 da manhã, beba lentamente um copo de água morna. A hidratação perdida durante o sosta e a mucosa dos olhos também fica úmida. Não beba tudo de uma vez, mas sim, beba lentamente, como se estivesse rolando na boca, para que se misture bem com a saliva e a taxa de absorção aumente. Exatamente 30 minutos depois de beber o suco verde, coma o iogurte com mirtilo. Este intervalo de tempo é crucial. No café da manhã, coma os vegetais primeiro. Depois de comer vegetais e legumes em abundância, coma proteínas como peixe ou tofu e o arroz por último.
Por que essa ordem é importante? Em um estudo conjunto do Instituto Nacional do Câncer e do Serviço Nacional de Saúde, a incidência de catarata em grupos com hemoglobina glicada alta foi 1,4 vezes maior do que em grupos normais. A saúde dos nossos olhos e o controle do açúcar no sangue são inseparáveis. À tarde, 15 minutos de compressa quente, uma toalha limpa, água morna, é tudo o que você precisa. Como nossa geração sempre fez, o simples é o melhor. À noite, siga a regra 20-20-20 e largue o smartphone depois das 10 da noite. Lembre-se que usar o smartphone em um quarto escuro é como derramar veneno nos olhos. Agora, vou responder as perguntas que muitos de vocês devem estar se perguntando. A primeira pergunta mais comum é se você deve jogar fora a luteína que está tomando agora. Não. Não há necessidade de jogar fora. No entanto, você precisa saber a realidade. De acordo com o estudo AREDS, do Instituto Nacional do Olho dos Estados Unidos, a luteína demonstrou retardar a progressão apenas em pacientes com degeneração macular moderada a grave. Para pessoas com olhos saudáveis, o uso preventivo não foi cientificamente comprovado como eficaz. Portanto, não dependa apenas de suplementos e pratique a dieta que mencionei hoje primeiro. Se você tiver suplementos restantes, é sensato tomar cerca de metade da dose diária recomendada. E você deve fazer um exame oftalmológico regular a cada 6 meses. Isso é 100 vezes mais importante do que os suplementos. A segunda é um aviso para quem fuma. Isso é realmente importante. Há muitas pessoas que fumam ao nosso redor, não é? Há um estudo que mostra que fumantes que tomam altas doses de luteína ou suplementos de beta-caroteno podem ter um risco aumentado de câncer de pulmão em até 28%. Este é o resultado de um grande ensaio clínico realizado na Finlândia. Isso ocorre porque, em um estado de alto estresse oxidativo, o excesso de certos antioxidantes pode, na verdade, promover o crescimento de células cancerosas. Se você fuma, deve consumir vegetais e frutas em seu estado natural, em vez de suplementos. A terceira é uma pergunta sobre o momento da cirurgia de catarata. Minha resposta é clara. A decisão de operar deve ser baseada no desconforto na vida diária, e não apenas nos resultados dos exames. O momento certo é quando você tem dificuldade para ler jornais ou se sente inseguro ao dirigir. Até então, o melhor é retardar a progressão com os hábitos de vida que mencionei hoje. Não há necessidade de ter medo da cirurgia, mas também não há necessidade de pressa. Fortalecer a força dos nossos olhos é o primeiro passo. Pessoal, hoje eu lhes contei uma longa história. Vamos juntos resumir os pontos mais importantes. Primeiro, o verdadeiro remédio para a saúde dos olhos não está na farmácia, mas na cozinha de nossa casa. O suco de couve, cenoura e maçã em jejum pela manhã e 30 minutos depois o iogurte com mirtilo. Isso é mais poderoso do que qualquer suplemento caro. Segundo, diga adeus ao hábito de usar o smartphone num quarto escuro e de coçar os olhos a partir de hoje. Um pequeno hábito de olhar para longe por 20 segundos pode rejuvenescer seus olhos em mais 10 anos. Terceiro, a chave para a saúde dos olhos não são os suplementos, mas sim hábitos de vida consistentes e exames regulares. Visitar o oftalmologista a cada 6 meses é melhor do que 10 potes de luteína. O resultado foi o acúmulo de pequenos esforços, como lavar vegetais todas as manhãs e dar descanso aos olhos em horários definidos. Nosso corpo responde honestamente na medida em que o cuidamos. É natural que a visão fique embaçada com a idade, mas retardar esse processo é nossa escolha. A visão não é apenas um sentido, mas um patrimônio que preserva a dignidade da vida. Poder ver claramente o rosto dos netos, poder ler o jornal sozinho, poder ler as placas de rua e se locomover livremente. Tudo isso depende dos olhos. Para não sermos um fardo para nossos filhos, devemos proteger nossos olhos primeiro. Comece hoje. No início pode parecer incômodo, mas se você o fizer consistentemente por 3 meses, certamente encontrará um momento em que o mundo ficará um tom mais brilhante. Você ouvirá que seus olhos estão mais brilhantes do que os de seus colegas. As pessoas ao seu redor perguntarão qual é o segredo. Se um de seus filhos estiver assistindo a este vídeo em seu lugar, por favor, transmita-o aos seus pais. Especialmente para pais que adiam ir ao médico, dizendo que ainda estão bem, esses hábitos de vida são ainda mais importantes. Se a história de hoje foi útil, por favor, compartilhe-a com pessoas queridas ao seu redor e se você nos apoiar com um like e uma inscrição, traremos mais informações de saúde ainda melhores. Obrigado novamente hoje. Desejo-lhe um dia saudável.